Queridíssimos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros que eventualmente optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras científicas, filosóficas, religiosas, artísticas, bravíssimos trabalhadores, frequentadores do Núcleo Espírita Alta de Souza. Que a permanente e serena paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, a fim de que possamos aprimorar os nossos atos. E que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que o Cristo nos legou, ilumine o nosso discernimento, este departamento delicado da mente, responsável pelas nossas tomadas de decisões. Porque uma vez que estamos iluminados pela paz do Cristo, é alta a probabilidade que escolhamos pelo caminho do bem, do nobre, do belo, do bom, do justo. Criaturas aos milhares debruçam-se sobre as lições trazidas pelo Cristo Jesus. Para variados grupos de estudiosos, Jesus seria, portanto, talvez o maior filósofo da humanidade. Para estes estudiosos, Jesus traz todo um conteúdo exclusivamente de reflexão filosófica. É natural ainda que encontremos grupos outros de estudiosos que vão indicar Jesus talvez como um psicólogo responsável pelas diversas orientações que nos permitam regular comportamentos, harmonizar emoções, iluminar as escolhas. Haverá grupos outros que devotam-se a Jesus, considerando-o como um santo responsável em abarcar todas as nossas dificuldades e nos livrar de qualquer mal. Emmanuel, na introdução da obra Jesus no Lar, escrita por volta do ano de 1949, dirá que o ápice, o ponto máximo da interpretação do homem encarnado em relação às lições trazidas pelo Mestre Jesus se dará quando ele, independentemente do grupo ao qual se filie para estudar as mensagens de Jesus, independentemente da concepção que temos em relação às lições trazidas por Jesus, o ápice da sua compreensão se dará quando nós, espíritos encarnados, tomarmos a decisão de trazermos Jesus para dentro do nosso lar, independente da escolha que tu fizestes na constituição do teu lar. Porque é bom que saibamos que este lar, embora tenha e denote algumas características de escolha, há muito de imposição da lei natural nele. Progresso não é opcional. Aliás, as leis de Deus não são opcionais. Leis são imposições da natureza. Não é dado ao espírito, esteja filiado a um carro físico ou fora dele, não é dado ao espírito a opção de não progredir. Progredir, então, sendo uma imposição da natureza,
ocorrerá independentemente do local, do ambiente que tu frequentes. E é por isso, naturalmente, então, que um dos métodos de progressão é exatamente o convívio social. Um dos mais poderosos, eficazes e catalisadores do processo de progressão espiritual. Acelerador do progresso individual de cada um, as relações sociais. Por isso, mesmo sem consciência total desta lei da natureza, nós sentimos tanto o distanciamento físico ao qual fomos todos convidados. Por isso, na questão 774 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se o convívio social experimentado pelo espírito no estágio humano é fruto da educação dos homens ou uma lei da natureza. No que os benfeitores dirá a Kardec ser uma lei da natureza, estreitada pelos laços de família. Então a ideia é simples: viver em sociedade, viver em grupo, é mecanismo de progressão do espírito imortal que somos. Ponto. Isso é lei da natureza. Por mais que a gente tente, em alguns momentos da nossa experiência reencarnatória, o isolamento, por qualquer motivo que seja, medo, insegurança, ou muita segurança, a gente não vive sozinho. Porque ainda que tu aparentemente não dependas de ninguém, é só aparentemente. As cadeiras que estamos assentados hoje, neste momento, foram previamente higienizadas para que a gente sentasse. Os equipamentos de ampliação das ondas sonoras, no que tange ao volume, também foram previamente preparados para que aqui estivéssemos. Não é possível viver sozinho. Por quê? Porque a vida em sociedade é lei da natureza. E não existe a possibilidade de que vivamos à margem da lei de Deus, fora dela. Estamos imersos em Deus e imersos em sua lei. Saibamos dos seus mecanismos de funcionamento ou não. Porque Deus não precisa do meu aval para fazer a sua lei funcionar. Eu sei que isso talvez não possa parecer uma notícia muito agradável. Porque o homem encarnado, convicto dos seus poderes, acredita que a dependência da existência de Deus depende da sua crença. De que Deus existe somente a depender do meu reconhecimento em Deus. O que é uma grande ilusão. Mas para que esse processo acelere, a família é o grande catalisador da sociedade. É esse grande elemento que entra na reação, acelera o processo de reação dos elementos participantes, sem misturar-se a eles, sem alterá-los. Eis então que formamos as famílias. Repito, seja na constituição que tu aches mais adequada. Porque segundo a mentora Joana de Ângeles, no capítulo 3º da obra Constelação Familiar, um conjunto familiar é um agrupamento de almas afins, de almas simpáticas. Entendamos bem o conceito de afins que a mentora se refere. Porque todo aquele
que juntamente ao companheiro experimenta situações variadas, seja na constituição e na construção do bem, seja nos desvios da rebeldia ou da ignorância, cria automaticamente laços de afinidade. Qualquer relação que estabeleçamos com o outro, seja no consórcio para a prática do bem, seja no consórcio para o desengano e a prática da ilusão, fruto da nossa rebeldia e da nossa ignorância, formam-se os laços de afinidade. São estes laços de afinidade que no decurso do tempo do Espírito vão fazer com que a gente forme as famílias. Daí então no teu lar, junto ao teu coração e ao teu sentimento, estão criaturas, parceiras tuas, de experiências transatas, de experiências passadas, na edificação do bem comum ou no equívoco da ignorância. Não é possível fugir à lei de afinidade também. É deste modo então que vamos constituindo o que chamamos de família. Vide como afinidades independe da indumentária carnal, da opção política e de todas as outras opções, que serão sempre opções do espírito. Vai para além das convenções sociais e temporárias. Toca na necessidade de novamente estarmos juntos para reescrever os planos do passado ou construir as maquetes do bem do futuro. Não é possível fugir a esta relação. Ela virá fatalmente através de um neto, fruto talvez do assodamento dos mais jovens. Esse espírito afim talvez venha através de um parente desconhecido, distante, que eventualmente, depois do evento pandêmico, agora precisa habitar o teu lar. São as desculpas da lei de Deus, que vão devagarinho nos colocando novamente a conviver com aqueles de que temos necessidade de conviver. Progredir é lei da natureza. Reencarnar é uma facilidade para quem está desligado do envoltório físico. Para aqueles familiares consanguíneos, a ligação começou antes da concepção do organismo biológico. Porque antes do encontro biológico entre gametas masculino e feminino, houve a necessidade do encontro de sentimentos. Quantos espíritos trabalharam para que tu estivesses exatamente no lar que estás? Quantos investiram em ti? E alguns diziam, é melhor não. Não deixa ele ir não, que ele vai falir novamente. Não, vamos dar um voto de confiança. Dessa vez ele acerta. Ninguém reencarna sem um fiador. Hoje já dá para a gente alugar um imóvel, dada a crise imobiliária, sem a fiança. Mas para reencarnar não é possível. A gente precisa de um avalista. Alguém que diga, confia nele. Desta vez a gente acerta. Sabedor, portanto, desta necessidade
de estarmos juntos para a reconstrução do passado ou a elaboração de um futuro mais próspero, Jesus, em uma tarde e noite, fundou, segundo Neio Lúcio, na casa de Simão Pedro, às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como alguns vão conhecê-lo, que em verdade trata-se de um grande lago, que segundo Amélia Rodrigues tem aproximadamente 10 quilômetros de largura por 20 de comprimento, mas carinhosamente considerado pelos hebreus como um grande mar. Às margens dele, na casa de Simão Pedro, onde Jesus, na maioria das vezes, pernoitava, fundou o Evangelho no lar. Porque sabia o Cristo que sem a lâmpada do bem acesa, as nossas relações tornam-se frágeis. Porque não há paz sem renúncia. Qual o tamanho da renúncia que estamos dispostos a empreender pela paz do conjunto familiar ao qual estamos filiados? Por quanto tempo estás disposto a fazer silêncio para que a paz prevaleça no teu ambiente familiar? Eu sei, tu me dirás, mas eu estou certo. É exatamente por isso que deves fazer silêncio. É exatamente porque estás com a razão que não precisas falar mais alto, que não precisas impor a verdade, porque se de fato for verdade, naturalmente ela será percebida, experimentada e vivenciada. É só uma questão de tempo. Investe na paz da tua família, independente do arranjo ao qual tu estás filiado hoje. Talvez não seja, eu sei, o arranjo que tu imaginou para a tua família. Talvez tu não estejas ao lado da pessoa que tu sonhou estar. Mas é que os nossos propósitos de vida nem sempre casam com os propósitos da lei de Deus e de Deus. A vida tem um propósito que é maior do que os meus propósitos. E estes, os divinos, vão prevalecer. Eles sempre vão prevalecer. Ser feliz e manter-se em paz é alinhar, casar os meus propósitos com os propósitos de Deus. Isso é estar em paz, certo de que todos eles funcionam, são programados para o meu bem, para a minha felicidade. Diz Neio Lúcio na obra citada, Jesus no Lar, que a conversa na casa de Simão Pedro começava a tomar o rumo indesejado. Porque é fácil no ambiente do lar a gente envolver-se em conversação não frutífera. A tranquilidade do lar, a confiança no outro que ouvirá o que estamos a dizer, acaba por retirar de nós certas barreiras protetivas e nos deixa, por vezes, livres para comentários, para observações, para apreciações tão danosas como se fossem proferidas em qualquer outro lugar. Porque já sabemos, o homem encarnado já sabe, que as ondas e as sonoras são uma delas.
embora não carreguem matéria, transportam energia e levam consigo o sentimento de quem as profere. No ambiente profissional é natural medirmos as palavras, calcularmos os termos, abrandarmos o tom da voz. No ambiente religioso, sobretudo, somos a nossa melhor versão. Graças a Deus que em algum lugar temos a nossa melhor versão para demonstrar. Em casa, por vezes esquecemos da polidez necessária ao bom relacionamento entre espíritos, da educação, do pedido de obrigado e, não raro, perdemos esta conexão com o bem e a conversa íntima acaba por rumar para a maledicência, para o apontamento dos defeitos alheios, e às vezes dizemos em tom quase misterioso: você sabe, eu só digo isso para você, não é, meu bem? Nos sentimos tão à vontade que esquecemos da necessidade de mantermos a conversação em alto nível, onde quer que estejamos. Que identificar defeitos alheios não nos é permitido em sítio algum. Jesus, portanto, começou a perceber que aquela tarde e noite a conversação dos pescadores começava a rumar para um caminho menos edificante. Então ele tomou das Escrituras, que constituíam-se à época dos escritos de Moisés, no Pentateuco, e de tantos outros registros dos respeitáveis profetas do povo judeu, ensinamentos do mais alto nível moral. Mas antes de começar a leitura, é necessário fazer alguns comentários iniciais. Assim também o é a recomendação da doutrina espírita para o Evangelho. Senta à mesa tranquilamente. Aquieta os aparelhos de comunicação externa. Fazes o sacrifício de manter-te a 3 metros do celular, ainda que a compulsão por verificar as mensagens nos seja arrebatadora. As crianças precisam ser postas nesta integração do bem e conversemos como fez Jesus, antes de qualquer formalidade. São corações que agora se reencontram, como dissera há pouco, talvez para começar a reconstrução de uma história. Jesus assim o fez. Antes de qualquer leitura formal, empreendeu uma conversação amistosa e perguntou a Simão Pedro, o velho pescador: Pedro, que fazes ou que faz o pescador quando leva o fruto do seu trabalho até o mercado? O que faz ele antes de levar o pescado para a venda? Simão Pedro, na sua necessidade, era um homem igualzinho a nós, satisfeito com o que o mar lhe oferecia para sustento do próprio corpo, respondeu ao Cristo: ora, mestre, mas é natural que qualquer pescador primeiro precise selecionar o fruto da pesca, porque ninguém comprará restos. Então, natural que ele retire os melhores peixes
e os leve até o mercado para venda. Apreende-se daí que os pescadores acabam por ficar em sacrifício de nós outros, que não somos os pescadores, com a parte pior da pesca. Alguém precisa sacrificar-se por alguém. Ainda com o intuito do comércio, da venda, eles precisam levar a melhor parte. E o oleiro, Simão Pedro, perguntou Jesus, em exclamação. E o oleiro? O que faz o oleiro antes de pôr suas peças de barro para a comercialização? Simão Pedro, sem entender ainda onde aquele questionário iria levar-lhe, disse a Jesus: ora, o oleiro precisa pacientemente aprimorar a sua peça. Convicto do que deseja, certo do seu objetivo, aprimora as tuas peças. Quantas matérias-primas Deus põe na tua mão? Filhos, relatórios no ambiente profissional, trabalhos na casa espírita para o bem. São todas matérias-primas a necessitar do trabalho do oleiro, porque todo trabalho é divino, que necessita, que pede para nos ofertar a possibilidade de trabalho, o concurso do oleiro. Então Simão Pedro respondeu ao mestre: é necessário então a paciência, para que ele molde, convicto de o que quer fazer, a atingir seu objetivo. Pescador, oleiro. E o carpinteiro, Simão Pedro? Jesus parecia ainda não estar satisfeito com as respostas. Ou talvez queria, como essa conversa inicial do Evangelho pretende, nos desligar das questiúnculas do dia a dia, que são importantes, que merecem nosso respeito, mas que precisam serem neste momento desconectadas. Porque Evangelho no lar é conexão, conexão com Deus, conexão com o alto. E não se faz conexão com o alto às custas de ruídos do temporário. É preciso silenciar as nossas próprias necessidades. Eu sei ainda que elas te doam no organismo físico, ainda que elas machuquem o teu sentimento, é preciso colocar o bem do agrupamento em primeiro plano, para que aí a nossa conexão com o bem comece a dar sinais de que conectou-se. E o carpinteiro, Simão Pedro? Ora, mestre, Pedro parecia àquela altura já saber exatamente o que o Cristo queria. Ora, o carpinteiro necessitará usar o martelo, a enxó, o serrote, a fim de que também aprimore a sua peça na construção de uma embarcação ou de uma residência, que nos abrigue das intempéries, mas que nos mantenha certos de que tudo o que temos é passageiro, porque não temos, desfrutamos. Ou talvez na construção de uma embarcação que nos leve daqui para ali, sem que mude o nosso modo de ser e de viver. Muito bem, respondeu Jesus, como literalmente um professor a avalizar a resposta do aluno. Assim também é o nosso Pai Criador, que nos põe dentro da residência
para que nós possamos ser por Ele aprimorado. A residência, portanto, amigos, segundo as palavras de Jesus, é esta oficina de aprimoramento de espíritos. E que Deus criteriosamente nos coloca exatamente no box certo para estarmos, a fim de que a gente possa se aprimorar. Iniciar ali naquela tarde e noite, segundo Neio Lúcio, o primeiro evangelho no lar. Que deve-se, após esses comentários iniciais, seguir de uma oração simples, de coração, de uma conexão. É como o enter. Abre teu coração para Jesus nesse momento. Fala das tuas dúvidas, das tuas incertezas, mas te coloca à disposição do Pai para o trabalho de aprimoramento daqueles que contigo convivem. Está iniciado o Evangelho. Não há necessidade de leitura rebuscada, porque ali é necessário que a gente se desnude dos preconceitos, das vaidades temporárias e nos coloquemos de joelhos perante as lições do Cristo. Para os espíritas, aconselha-se uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser aberto a esmo, ou quem sabe, semanalmente, seguindo a lição, cada domingo, um trechinho pequeno. Na obra Renúncia, perguntaram a Alcione, uma das personagens da obra, como ela e os seus familiares realizavam o Evangelho para entender ao Mestre Jesus. Isso por volta do século XIV. Porque ela aparecia na voz, no comportamento, ela demonstrava um conhecimento muito sólido das lições de Jesus, materializados em comportamento principalmente. E então perguntaram a Alcione como é que ela fazia o Evangelho no lar dela. E ela disse assim: o Evangelho no lar, em casa, é fácil. A gente lê apenas uma linha do texto. Uma linha. Porque para conhecer as lições de Jesus, existem degraus. E o lar pode ser este ambiente a que a gente suba esses degraus. Primeiro, será preciso, diz Alcione, conhecer o texto. Porque se eu não ler, se eu não abrir o Evangelho, se sou espírita, ou mesmo o Evangelho direto dos seus escritores, como Lucas, Marcos, Mateus, João, o importante é a leitura do bem neste momento. Não é uma reunião ritualística, é um encontro com Jesus, é um encontro com o bem. Ela dizia então para os confrades: primeiro a gente lê o texto, ainda que seja somente de uma linha. Após a leitura do texto, a gente medita sobre o texto, por uma semana se for necessário. A gente só passa para o texto seguinte quando a gente esgota a reflexão e a meditação em relação ao ponto. Porque a questão não é de quantidade, é de qualidade do que se lê. Talvez você já tenha ouvido as pessoas dizerem assim: eu li a obra X em 2 dias, eu li a obra Y em uma tarde, eu li a obra Z em uma noite, comecei às 10 da noite, 5 da manhã eu tinha terminado. Graças a Deus, meus parabéns. O que é que você aprendeu com essa obra? Deixa eu recomeçar a leitura.
Depois de refletir sobre o texto, Alcione diz aos amigos: a gente começa a sentir o que lemos. Se leis sobre o perdão, começas a sentir a necessidade de perdoar. Começa a refletir e a identificar se há alguém que precisa do teu perdão. Porque com certeza há alguém que espera ou que anseia por te pedir perdão, ou que anseia pelo teu perdão. Sempre haverá alguém. Investiga, reflete, medita, sente o texto, dizia Alcione. Mas tá bom, acabou? Não, diz ela. Depois de conhecer o texto na leitura, depois de refletir a respeito do texto e de fazer o esforço de senti-lo, é necessário ainda um quarto degrau de compreensão. É necessário vivenciar o que se lê. Somente depois desses 4 degraus, a gente compreenderá o que Jesus está querendo dizer. Por isso, para alguns, as lições do Mestre parecem claríssimas, porque talvez eles já estejam vivenciando. Por isso, talvez para nós outros, seja tão difícil entender o que Jesus esteja dizendo. Porque talvez a gente esteja ainda concentrado somente em ler o que os evangelhos estão dizendo. Talvez a gente ainda não tenha atentado para a necessidade de reflexão, de sentir o texto e de vivenciá-lo. Mas faz parte do conjunto da reflexão que convida ao sentimento, que impulsiona a prática, os comentários. Então, após a prece, após a leitura que repito, pode ser de uma linha, meu amigo. Pode ser de uma linha. Comenta, abre teu coração. Os comentários te fará o favor do comprometimento com o outro e com o bem. Mas não para identificar defeitos uns dos outros. Não para apontar as fraquezas daquele que conosco convive. O Evangelho não é uma lauda de apontar defeitos. O Evangelho não é um conjunto incriminatório do nosso passado, nem do nosso presente. É um guia seguro para o nosso presente e para o nosso futuro. É preciso ler as lições em família, em conjunto, vendo nelas as orientações para o futuro. Os equívocos já foram cometidos. A gente sabe os erros que comete. Já somos espíritos na adolescência da compreensão da lei divina. A gente não precisa de ninguém para apontar os nossos erros. Também os outros não precisam dos nossos dedos incriminatórios. A conversa ali é de reconstrução. Se talvez os familiares que pernoitam contigo não entendam a necessidade do Evangelho e até te reprimam da sua execução, fazes o que Jesus recomendou. Fecha desta forma, literalmente, a porta do teu quarto, o cantinho do teu coração, e abre o Evangelho. Tu nunca estarás a sós, porque contigo estará o teu anjo protetor. E como dissera Jesus, sem fazer acepção de estarmos ou não reencarnados, quando 2 criaturas estiveres reunidas em nome dele, ali eu estarei. Então sozinho o Evangelho está em 3. Tu, teu anjo da guarda e Jesus. Ora, não precisa ler em voz alta para escandalizar quem passa.
pensamento, forma imagens. E até mesmo aqueles que habitam desavisadamente teu lar, aqueles outros que passam no teu quarteirão, se beneficiarão da tua leitura silenciosa, que forma imagens do bem, que projeta práticas enobrecedoras. Terminada a leitura, no clima de paz, de espíritos sabedores das fragilidades, mas dispostos a reconstruir, façamos a oração em agradecimento. De preferência, esta reunião deve ocorrer no mesmo dia da semana e no mesmo horário, por uma razão simples: os espíritos não são os nossos secretários, eles têm as suas ocupações, então é bom combinar com eles, não é? Porque naturalmente eles não podem, porque tem outros afazeres, estarem à nossa disposição para a fazedura do Evangelho. Embora o bem nunca vá te desassistir, mas é bom que a gente comece a criar esse laço de amizade também com o invisível. Então marca hora, marca dia. Visitas inesperadas é uma oportunidade para que sente conosco. É uma oportunidade de levar também para eles o Evangelho, o bem. De modo simples, repito, sem a carranca do ritual, sem a penumbra do mistério. Prece inicial, leitura, prece final. Põe do lado um pouco de água, porque se o bem é capaz de transformar os corações, também é capaz de modelar a matéria que sacia a nossa sede. E lá, naquele líquido, serão colocados o bem necessário, não para nos livrar das culpas, não para nos livrar das lutas, das dificuldades, mas para nos fortalecer para a caminhada. Evangelho é guarda-chuva que a gente deve abrir, inclusive por efeito da borrasca. Quanto maior sejam as tuas dificuldades, aí é que ele deve estar presente, aí é que ele deve fazer parte da tua vida. Evangelho é convite à transformação. É por isso que os benfeitores espirituais dirão: a família é a célula máter da sociedade. E talvez seja exatamente por isso então que vemos no comportamento social macro tanto equívoco, tanto caminhos ilusórios, tanto caminhos a serem reparados. Porque talvez a gente tenha esquecido de que a formação moral do homem começa no lar. Se teu filho já passou talvez da idade que tu consideres adequada para esta construção de educação, convida ele a si mesmo. Agora ele é mais do que teu filho, ele é também o teu irmão. Ainda há tempo de reconstruirmos os nossos laços afetivos. Deus é misericórdia e não nos abandona em tempo algum. A família é a sagrada constituição da sociedade. Esses laços de afinidade que nos unem precisam ser retemperados com o bem, com a compreensão, com a mensagem do Cristo. O Evangelho no lar, implementado, plantado, fundado pelo Cristo, é até hoje recomendado
pelos amigos espirituais, a fim de que possa tornar-se quase como que uma indústria de refazimento das nossas almas. Pede orientação aos mais experientes da casa, pede conselho àqueles que tu julgas capaz de te ajudar, mas inicia. Porque para os jovens, para os idosos, para aqueles de meia idade, o Evangelho terá sempre a palavra de consolo, de bálsamo, de fortaleza. Para os mais jovens, eles talvez nem saibam que ainda precisarão enfrentar certas batalhas na vida, que somente com o Evangelho serão enfrentadas com a coragem necessária. É preciso prepará-los para as lutas que advirão. Para aqueles que se consideram em processo de fim de encarnação, o Evangelho também é remédio, porque a vida não cessa com a morte do instrumento biológico. As lições apreendidas aqui serão levadas a Lures. A vida vai continuar, independente do processo desencarnatório que a todos visitará. E nesta, de lembrar o nosso lar, eu gostaria de lembrar Alta de Souza. Em uma mensagem, um poema curto, ela vai dizer como título, essa migalha. Então diz a benfeitora: no reino do teu lar, em paz celeste, reparas quantas sobras de fartura. O pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Há sempre alguma fartura em nosso lar. Fartura é sobra, não é privilégio de quem tem muito. É sobra, perdão. É sobra até mesmo de quem tem pouco. Fartura é o que está para além das nossas necessidades para sermos felizes. E a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Segue Alta de Souza. Do que gastaste, tudo quanto reste, arrebata o melhor a varredura. E socorre a aflição e a desventura, que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume na multidão que segue ao desalinho. Nossa casa é uma fábrica de fazer o bem. Basta que a gente identifique a matéria-prima e a ponha à disposição do bem. Por fim, diz a benfeitora, mentora desta sede de luz: e quando o mundo te não mais conforte, porque de vez em quando o mundo maltrata a gente um pouquinho, não é? De vez em quando as experiências do dia a dia nos fazem derramar até lágrimas. Nos retiram por vezes, graças a Deus, ainda que temporariamente, a força
de continuar exercendo a profissão que exercemos, a força de cuidar dos nossos familiares, a força até de se permitir ser cuidado por eles. E então a gente se tranca em nossos quartos, acreditamos que somos os maiores sofredores do mundo. Por isso a Alta de Souza vai terminar dizendo assim: e quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, aquela migalha que a gente distribuiu, que a gente deu, que a gente colocou à disposição do próximo, essa leve migalha, além da morte, fugirá como estrela em teu caminho. O bem que a gente faz é a luz que amanhã nos guiará para além da aduana da morte. É preciso aproveitar a matéria-prima que temos em casa, mas não somente a que os olhos veem, as que a mão cataloga, a que os sentidos físicos percebem. Há outras riquezas também em tua casa e em teu coração, que precisam ser colocadas à disposição do outro. Riquezas em forma de migalhas, eu sei, bem pouquinha, paciência. Talvez tu digas, ter apenas paciências em migalhas, mas não é disso que Alta de Souza está falando, de migalhas, do pouco que temos, de compreensão, de indulgência, de paciência, de fraternidade, de caridade, de humildade. Todas essas migalhas precisam ser postas, ainda que sejam em quantias reduzidíssimas, em prol do outro, em prol de alguém, para que a gente possa começar a construir uma sociedade regenerada, que passará naturalmente pelo seio da nossa família. Graças a Deus. Que Jesus, portanto, abençoe vocês. Que os amigos espirituais, trabalhadores desta casa de oração e serviço, chefiados todos pela doce Alta de Souza, sempre muito generosa comigo, fortaleça o coração de vocês, nos cubra de fibra para o enfrentamento de possíveis dificuldades e de coragem para fazer o bem aonde estivermos. Deus abençoe a família de vocês, sigamos no bem, sigamos com Deus, sigamos com Jesus. Muita paz para todos, muito obrigado.